todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 até o 7. E destacamos o versículo 7, que diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O tema de hoje é a coragem de viver como cristãos. Sem dúvida, é preciso ter coragem para ser cristão declarado na frente de outras pessoas que são geralmente pagãs. Você, se falar de cristãos na congregação que você participa, isso é o normal. Isso é até motivo de certa parte de orgulho. Mas quando nós vamos falar que somos cristãos no meio de lugares ou de pessoas que são praticantes do ateísmo ou praticantes de religiões pagãs ou coisas semelhantes, aí é preciso ter coragem para falar, olha, eu sou cristão. Outro lugar que é muito difícil de falar que se é cristão e é preciso ter muita coragem é na universidade. As universidades particulares, onde são de repente escolas de igrejas, aí é tudo mais fácil. Não, a universidade pública. A universidade pública, ela basicamente, ela é formada de professores ateus. E eles defendem o ateísmo. Pode ser que tem um ou outro que não é ateu. E os alunos, então, a grande maioria também não crê em Deus. E se a gente se fala de cristão lá dentro, a gente é perseguido. E temos ouvido muitos jovens que estão frequentando a universidade e eles são perseguidos lá dentro porque eles são cristãos. E aí tem alguns que permanecem firmes na fé, outros então negam a fé e outros abandonam a fé. Veja que situação. E para se dizer que é cristão num meio hostil, é preciso ter coragem. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor. E ele elogia Timóteo porque ele tem uma fé forte. E naquele ambiente hostil onde ele estava, ele pregou a palavra de Deus. Ele não desistiu, deixou bem claro para todos que ele era um cristão. E ele era um pastor cristão. Assim, o apóstolo Paulo fala que era também a avó e a sua mãe, Lóide e Eunice, eram também de uma fé muito forte. E eles eram a mesma coisa que Timóteo. Eles não tinham medo de falar-se de cristãos. O outro ponto que muitas vezes as pessoas podem até ter coragem de se dizer cristãos, mas no meio do pecado, quando estão no meio de pessoas pecadoras, muitas vezes mostram um mau exemplo de que eles são cristãos. São cristãos muitas vezes de nome, mas não de atitudes. E facilmente se começa a viver como os ateus vivem, como os pagãos vivem. Aí sim, é fácil dizer-se que é cristão e pode fazer tudo o que está errado. Mas isso não pode ser assim. Veja então que ser cristão é também um ato de coragem. Praticar o cristianismo é um outro ato de coragem também. E isso é importante a gente dizer. Porque nós somos filhos de Deus, e isso não é motivo de vergonha. Nós temos os mandamentos do Senhor e o Santo Evangelho, isso também não é motivo de vergonha. Tudo isso é motivo de coragem.
Veja, nós somos filhos de Deus. É Deus que é o dono de todas as coisas, Ele que criou. É Deus que veio através de Cristo nos salvar. Hoje nós temos a salvação e nesse ato de coragem de se dizer, eu sou cristão, esse ato de coragem de viver como um cristão, isso é algo espetacular, é muito bom, porque nós o fazemos isso por amor a Deus, nós fazemos isso por amor ao nosso próximo, nós fazemos isso porque nós queremos o bem nosso, como também do nosso semelhante. Então, por que ter medo deste mundo? Por que ter medo de demônios? Por que ter medo das coisas malvadas que existem por aí? Elas não são nada diante do Senhor, porque Jesus já venceu todo o mal na cruz do Calvário. E nós herdamos de Cristo esta fé, este amor, este perdão, esta vida junto com Deus. Podemos até partir desse mundo e não estamos preocupados, porque estamos nas mãos de Deus, somos filhos de Deus. Veja como filhos de Deus, acompanhados por Deus, ajudados por Deus, isso nos enche de orgulho e nós não precisamos ter vergonha. Isso é motivo de coragem, de nós anunciarmos cada vez mais que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Timóteo continuou a ensinar desta mesma forma, ele não desistiu. E o apóstolo Paulo estava orgulhoso com ele. Veja, quando nós temos coragem de nos dizer aos outros que somos cristãos, quando nós temos coragem de colocar em prática o amor de Deus, a vida cristã, tem muita gente que tem orgulho disso. Podemos ter a certeza, e especialmente o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos encher o seu coração de orgulho. Por isso, venha nos ajudar a viver como cristãos, ajudar a confessar esta fé em Jesus Cristo Salvador para muita gente. Venha estar conosco e nos dê muita coragem. Nós